perguntando o que o direito autoral protege. Protege várias coisas. É só vocês pensarem o que nós normalmente fazemos domingo à tarde, né? Lemos, ouvimos música, assistimos filmes, lemos jornal, assistimos ao Fantástico, tudo que diz respeito, de certa maneira, ao entretenimento, está protegido por direito autoral. Então, se vocês vão ao cinema, vocês conhecem esse filme? Pequena Miss Sunshine. Muito bem. Se vão ao cinema e assistem a um filme, tudo está protegido por direito autoral. O próprio filme, ou o cartaz do filme, o roteiro do filme, a trilha sonora do filme que você pode comprar, tudo está protegido. Para haver uma proteção por direito autoral, é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos. Por exemplo, tem que ser uma obra estética, porque se não for uma obra estética, se for uma obra utilitária, como um celular, ninguém compra celular porque é bonito. Salvo a minha tia-avó, que expressamente confessou ter comprado um celular porque era bonito e não sabia sequer operá-lo. Mas ninguém compra, as pessoas compram porque o celular resolve um problema técnico, que é você não precisar se deslocar para conversar com outra pessoa. Se for uma obra utilitária, provavelmente vai ser protegida por patente. Sendo uma obra estética, que nós vimos música, livro, filme, pintura, escultura, etc., vai ser protegida por direito autoral. A segunda característica para proteção, o segundo princípio, é que tem que ser exteriorizado, não pode ficar na cabeça, porque direito autoral não protege ideia. Tem que ser original, o que não significa que tem que ser nova, porque os temas se esgotaram ao longo da história da humanidade, então não tem que ser uma ideia absolutamente nova. Se depois de Romeu e Julieta não se pudesse mais fazer qualquer obra contando a história de um romance que terminou em tragédia, Titanic não teria sido feito, o que talvez fosse um alívio para muitas pessoas. Mas, de certa forma, não poderia. E não tem nada a ver, é inconfundível, né? Uma coisa com outra. E, finalmente, prazo de proteção. Quando o prazo de proteção termina, uma obra cai em domínio público. E, como vocês sabem, Romeu e Julieta já caiu em domínio público há muito tempo. E é por isso que Romeu e Julieta pode se converter nas mais variadas coisas, nos mais variados formatos, em todas as coisas que você possa imaginar, inclusive nesse grande filme. Mas qual o prazo de proteção para direitos autorais no Brasil? Vocês sabem? A Ruth não pode falar. Vocês sabem? 70 anos o quê? Ou seja, vocês criam uma obra. A obra é protegida pela vida do autor e, após a morte do autor, ela é protegida por mais 70 anos. Mas se é lei de direito autoral e visa proteger o autor e incentivar a criação, por que proteger por 70 anos além da morte do autor? Isso poderia nos levar a algumas situações engraçadas. Bom, isso é o que diz a lei, né? O artigo 41, que os direitos perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor. Vocês se lembram do Jordi? Jordi fez muito sucesso no meio dos anos 90. Ele era um cantor francês, né, de 4 anos, que cantava alguns clássicos como... exatamente. É duro ser bebê, né? Era uma das músicas. E o Jordi, vamos imaginar, o Jordi provavelmente não compunha suas músicas, portanto não era autor. Se bem que diante da complexidade das músicas, eu não duvido que fosse ele próprio o autor. Vamos imaginar que fosse. Vamos. Tá bom, o Jordi é o autor. Compôs suas músicas aos 4 anos. Vamos imaginar que o Jordi viva feliz até os 104 anos. E aí morre. Ou seja, as músicas do Jordi, pela nossa legislação, seriam protegidas pela vida dele, 100 anos, mais 70. Isso significa que, sem autorização do titular da obra, nada poderia ser feito, o que também seria um alívio. Mas depois dos 170 anos, qualquer pessoa poderia usar as obras do Jordi para fazer o que quisesse. Mas a verdade é essa: se uma criança produz alguma obra protegida por direito autoral e vem a morrer 100 anos depois, a obra vai ser protegida pela vida da pessoa mais 70 anos. Isso explica por que tantos artistas clássicos têm suas obras sendo convertidas em filme e em outras coisas o tempo inteiro, porque não é preciso pedir autorização de ninguém. Vocês se lembram dessa novela?
era baseada em Édipo Rei, né? Do Sófocles, que a Vera Fischer tinha um caso com o filho, Felipe Camargo, depois casou com ele, era a vida imitando a arte, né? E, enfim, você pode fazer o que você quiser com a obras caídas em domínio público, porque não é necessário pedir autorização para os autores. Isso é muito importante, isso se chama domínio público. Mas por que é tão importante? Porque na história da humanidade, a criação sempre decorre desse repositório comum de obras. É impossível alguém criar algo do nada. As pessoas sempre vão recorrer àquilo que a humanidade já forneceu como obra cultural. É natural, é humano as pessoas criarem a partir de obras de terceiros. E quanto mais amplo o domínio público, maior a chance de novas obras serem feitas. Só que a nossa lei diz o seguinte, e aí começa o problema legal. O artigo 29 diz que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como: número 1. O número 1 é o que mais nos interessa. A reprodução parcial ou integral. Isso significa o seguinte: para você reproduzir uma obra parcial ou integralmente, você, desde que a obra não esteja em domínio público, se estiver em domínio público, não tem problema. Mas se ela não estiver em domínio público, ou seja, se no Brasil não tiver se passado 70 anos desde a morte do autor, você pode fazer reprodução parcial ou integral com autorização do autor. Mas aí ninguém mais poderia fazer nenhuma dissertação de mestrado, porque a gente está sempre reproduzindo, copiando. E a lei, como uma forma de salvaguarda, estabelece que não constitui ofensa aos direitos autorais, ou seja, pode. Pode o quê? Número 2. Reproduzir em um só exemplar pequenos trechos para uso privado daquele que faz a cópia, desde que a cópia seja feita por ele mesmo e sem intuito de lucro. São tantos os requisitos que a gente tem que ler de novo. Você só pode copiar, reproduzir, copiar, um exemplar, pequenos trechos, para seu próprio uso, desde que você faça a cópia e não haja intuito de lucro. Isso significa, a rigor, o seguinte: se você quiser copiar um CD inteiro, pode. Pelo que está ali, não. E uma música, pode? Pode? Não, porque uma música é uma obra. Então você pode copiar o quê? 20 segundos da música. O que de nada serve, né? Você copiar 20 segundos de cada música não ajuda muito. O problema é que isso funcionava muito bem até os anos 70, meados dos anos 80, em que a cópia nunca tinha qualidade do original. Mas com a revolução tecnológica, nós temos cópia fácil, cópia com qualidade e cópia a preço barato, a custo na internet praticamente zero. Pela nossa lei, você não pode comprar um CD e passar para o seu iPod, ou para o seu MP3, ou para o seu computador, o que gera, na minha opinião, um problema de direito do consumidor, porque você adquiriu legitimamente, foi na loja, comprou o CD e não pode converter para o meio que você quer. Lembre-se, vocês podem sempre fazer 20 segundos de cada música, que não adianta muito. Mas por que alguém baixa a música da internet? Aí eu já vi site que diz o seguinte: baixar música da internet é ilegal. Eu venho aqui falar para vocês pensarem sobre isso, porque essa não é uma verdade. E a gente tem que ter, pelo menos, senso crítico de, ao ler uma afirmação dessa, contestar, nem que seja internamente. Porque quando alguém pergunta por que você baixa a música da internet, a primeira resposta que vem à cabeça é para não pagar pela música. Mas isso não é verdade. Você pode baixar a música da internet por vários motivos. Primeiro, realmente, para não pagar pelo CD. Isso acontece. Mas porque você quer ouvir um pedaço da música, ou uma música, antes de comprar, para dar de presente para alguém. Isso é possível. Ou, para você ter acesso a um conteúdo protegido por direito autoral que esteja fora de circulação comercial. Imagine um CD imagine um LP que havia 20 anos atrás e que nunca foi lançado em CD. Mas as músicas estão convertidas para o meio digital e você quer ter essas músicas. Só que não tem outro modo de você adquirir, senão baixando. O primeiro caso, que é não protegido por direito autoral, é música já em domínio público.
Outro exemplo é o dono da música, o titular, o autor, que quer que a música seja distribuída de graça. Eu entro no site Creative Commons e gero uma licença. Gero a licença respondendo a apenas duas perguntas. Eu permito o uso comercial da minha obra, da obra que eu quero licenciar? E respondo sim ou não. E depois, eu permito modificação na minha obra? Eu posso dizer que sim, permito modificação, que sim, desde que a obra modificada a partir da minha também seja licenciada por uma licença Creative Commons, ou não. Nesse caso eu respondi, eu não permito uso comercial, mas permito modificação. E aí aparece uma licença que diz que você usuário, eu estou fazendo uma licença para a sociedade. Qualquer pessoa que queira usar minha música nessas condições, sem uso comercial, mas permitindo modificação, vai saber de antemão, sem me perguntar se pode ou se não pode, vai saber que pode o quê? Copiar, distribuir, exibir e executar, ou criar obras derivadas. Quem já fez isso? Benegão. Conhecem Benegão? Já fez. Lucas Santana, Mombojó e o nosso ministro Gilberto Gil. Todos eles licenciaram músicas em Creative Commons. E como isso funciona? O Benegão licenciou suas músicas e elas foram se espalhando pelo boca a boca. Foram num blog, num fotolog. E ele foi fazer um show na Espanha e ele não acreditou, porque a casa na Espanha estava absolutamente lotada de pessoas que ouviam suas músicas sem pagar por elas. E ele, em vez de se remunerar a partir de venda de CD, passou a se remunerar por meio de show. No ano passado, o Bruno Viana, que é um cineasta aqui do Rio de Janeiro, lançou um filme chamado Cafuné. Lançou simultaneamente no cinema e na internet com uma licença Creative Commons. E funcionou super bem. O Arctic Monkeys, que está na primeira página do Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo de hoje, fez uma coisa que não é por licença Creative Commons, mas lançou suas músicas todas na internet. E antes de vender CD, eles são ingleses. E ao lançarem as músicas na internet, as pessoas começaram a ouvir, adoraram, amaram, para falar a verdade, e quando eles finalmente lançaram o CD nas lojas, foi a maior vendagem de CDs da história da Inglaterra desde os Beatles. Então, não há essa ideia de que música gratuita na internet ou baixada de graça é, com certeza, causa de um fracasso comercial. Isso não é verdade. No Brasil, nós temos dois grandes exemplos, que é o Tecnobrega, no Pará. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o sistema funciona... Bom, banda Calypso, todos conhecem, né? E é, talvez, o caso mais emblemático. Eles, pelo que consta, pegaram o primeiro CD, levaram para os piratas, para os camelôs, e falaram, copiem e distribuam, vendam como vocês quiserem. O que aconteceu? Todo mundo comprou, todo mundo conheceu as músicas, todo mundo gostou das músicas, eles hoje vivem de show, licenciamento de marca, imagem, etc. É um novo modelo de negócio. Não podemos ficar presos aos modelos de negócio dos anos 70, quando nós não estamos mais nos anos 70. Nós estamos com outra tecnologia, outra forma de pensar. Mas quem detém ainda a tecnologia quer dizer, a tecnologia antiga, né? Quer continuar oferindo lucro com ela o quanto puder. No Rio de Janeiro, o funk é a mesma coisa, é o nosso equivalente do Tecnobrega. E, para terminar, filmes. Vocês sabem qual é o país do mundo... O Ruth também não pode falar. Sabe qual é o país do mundo que mais produz filme no mundo? Índia ou China? Nigéria? Índia? Ok. Dados de 2005. O Brasil produziu 51 filmes. Lançou, né? 51 filmes. Os Estados Unidos, 611. E a Índia, 934. Mas a Nigéria lançou 1.200 filmes. E a Nigéria lançou 1.200 filmes, como o Sophia in London e o Sophia in London, parte 2, tendo, à época, uma sala de cinema. Não há cinemas na Nigéria. O ingresso não tem sala de cinema, não tem ingresso. Mas o filme é vendido diretamente em camelô. E o filme custa $3. Vocês acham que tem pirataria? Não. Quer dizer, tem. Mas tem tão pouco que é desprezível. Hoje a indústria de cinema na Nigéria é a terceira maior em arrecadação do mundo. Perde para os Estados Unidos, evidentemente, que é primeiro lugar disparado. E em segundo lugar a Índia.